Imagine uma menina de apenas 6 anos, pequena, cheia de vida, correndo descalça pelo quintal de terra, rindo sem qualquer preocupação. Uma infância simples, como tantas outras, marcada por brincadeiras inocentes e pela leveza de quem ainda não conhece o peso do mundo. Até que, em um dia aparentemente comum, algo diferente cruza o caminho dela. Não era um brinquedo comprado, nem algo conhecido. Era um pó estranho, mas bonito. Um brilho azul suave, quase hipnotizante, que reluzia no escuro como se fosse mágico. Para uma criança, aquilo parecia ter saído direto de um conto de fadas. Curiosa, encantada, ela tocou. Passou nas mãos, nos braços, no rosto. Aproximou o rosto, respirou aquele brilho de perto e, sem perceber, levou parte daquilo à boca. Naquele instante silencioso, sem qualquer aviso, algo irreversível começava. Essa não é apenas mais uma história trágica. É um dos episódios mais marcantes já registrados no Brasil. Um acontecimento tão grave que atravessou fronteiras e chocou o mundo. E no centro de tudo isso estava uma criança. O nome dela era Leide das Neves Ferreira. Hoje você não vai ouvir apenas dados ou relatos frios. Você vai acompanhar, passo a passo, como uma sequência de erros, descuidos e desconhecimento levou a uma das histórias mais impactantes envolvendo contaminação radioativa fora de uma usina nuclear. Antes de tudo acontecer, a vida seguia de forma simples. Era 1987, um Brasil bem diferente do que conhecemos hoje. Sem internet, sem celulares, sem acesso rápido à informação. Tudo o que se sabia vinha da convivência, da escola ou dos meios tradicionais, como rádio e televisão. Na cidade de Goiânia, o clima era de crescimento. Muitas famílias chegavam em busca de oportunidades, tentando construir uma vida melhor. Entre elas estava a família de Leide. Gente humilde, batalhadora. O pai trabalhava com reciclagem de materiais, o tipo de trabalho pesado que exige esforço diário para garantir o básico. A mãe cuidava da casa e dos filhos, mantendo tudo funcionando dentro das limitações. E Leide era a caçula, a alegria da casa. Sempre ativa, sempre sorrindo, daquelas crianças que transformam qualquer ambiente. Brincava com o que tinha, muitas vezes objetos reaproveitados, consertados com carinho pelos pais. A rotina era simples: escola, brincadeiras na rua, refeições em família, nada fora do comum. Mas enquanto aquela vida seguia tranquila, a poucos quilômetros dali, algo perigoso permanecia esquecido. Em um prédio abandonado, no centro da cidade, existia um equipamento antigo de radioterapia. Ele havia sido deixado para trás anos antes, sem qualquer tipo de proteção adequada. Dentro dele, havia uma cápsula contendo material radioativo altamente perigoso. E ninguém fez nada. Nenhuma vigilância, nenhum isolamento, nenhum aviso claro. Era como deixar um risco invisível exposto, esperando para ser encontrado. No dia 13 de setembro de 1987, tudo começou a mudar. 2 homens que trabalhavam recolhendo materiais recicláveis entraram naquele prédio abandonado. Procuravam qualquer coisa que pudesse ser vendida: ferro, cobre, peças metálicas. Foi então que encontraram o aparelho. Pesado, diferente, mas com partes que pareciam valiosas. Eles começaram a desmontar. Entre as peças havia uma cápsula protegida por chumbo. Sem saber o que era, imaginaram que poderia render algum dinheiro. Levaram para casa. Naquela mesma noite, começaram a abrir o material com mais cuidado, tentando separar o que pudesse ser aproveitado. Pouco tempo depois, começaram a passar mal. Náuseas, tontura, indisposição. Nada que, naquele momento, parecesse grave demais. Enquanto isso, a cidade seguia normalmente. Inclusive, na casa de Leide, tudo continuava como sempre. Mas o que ninguém sabia é que uma cadeia de acontecimentos já estava em movimento. 2 dias depois, aquele material chegou a um ferro velho. O dono do local, curioso, decidiu investigar melhor.
Ao abrir a cápsula, encontrou algo incomum. Um pó fino, semelhante a sal. Mas havia algo diferente. No escuro, ele brilhava. Um azul intenso, quase hipnotizante, que reluzia no escuro como se fosse mágico. Para uma criança, aquilo parecia ter saído direto de um conto de fadas. Curiosa, encantada, ela tocou. Passou nas mãos, nos braços, no rosto. Aproximou o rosto, respirou aquele brilho de perto e, sem perceber, levou parte daquilo à boca. Naquele instante silencioso, sem qualquer aviso, algo irreversível começava. Nos dias que se seguiram, os primeiros sinais começaram a aparecer. No início, nada parecia fora do comum. Sintomas que poderiam facilmente ser confundidos com uma doença simples: febre, náuseas, vômitos, coisas que qualquer criança poderia ter. A família tentou tratar como sempre fez: chás, repouso, cuidado dentro de casa. Mas havia algo errado. Diferente de outras vezes, Lady não melhorava. Cada dia que passava, o quadro piorava. A energia daquela menina alegre começava a desaparecer. O corpo, antes cheio de vida, agora parecia lutar contra algo invisível. As dores aumentavam, o cansaço era constante e o brilho nos olhos começava a sumir. Com o passar dos dias, surgiram sinais ainda mais preocupantes. Ela começou a perder peso rapidamente. Os cabelos começaram a cair e a fraqueza se tornava cada vez mais evidente. A família, sem entender o que estava acontecendo, buscou ajuda médica, mas os profissionais também estavam perdidos. Os diagnósticos variavam: infecção intestinal, virose, algum tipo de doença comum da região. Ninguém imaginava que aquilo poderia ser algo muito mais grave. Afinal, radiação não era uma realidade daquela cidade. Era algo distante, visto apenas em notícias internacionais, algo que parecia impossível de acontecer ali. Enquanto isso, o material que havia causado tudo continuava circulando. Passava de mão em mão, de casa em casa, sem controle, sem aviso, sem qualquer proteção. Mais pessoas começaram a apresentar sintomas semelhantes, mas ninguém conseguia ligar os pontos. Era como se um inimigo invisível estivesse se espalhando silenciosamente. E no meio desse cenário, Lady piorava rapidamente. Seu corpo já não reagia como antes. As dores se intensificaram. Feridas começaram a surgir. O sistema do corpo, pouco a pouco, começava a falhar. Até que, finalmente, alguém decidiu investigar algo diferente. Um aparelho de medição foi utilizado para verificar a presença de radiação. E o resultado foi assustador. O equipamento simplesmente disparou. Os níveis estavam muito acima do normal. Ali, naquele momento, ficou claro que algo extremamente grave estava acontecendo. Mas já era tarde. A contaminação já havia se espalhado por diversas áreas da cidade. A notícia começou a se espalhar. O medo tomou conta. Pessoas entraram em desespero. Famílias deixaram suas casas. Outras tentavam entender o que estava acontecendo. A cidade, antes tranquila, agora vivia um cenário de incerteza e tensão. E enquanto tudo isso acontecia, Lady lutava pela própria vida. Seu estado já era considerado crítico. Ela foi levada para um hospital especializado, onde médicos finalmente conseguiram identificar a causa real de tudo aquilo. Era contaminação por material radioativo. Uma exposição intensa e extremamente perigosa. Os exames mostraram algo ainda mais alarmante. A quantidade absorvida pelo corpo dela era altíssima, muito além do que um organismo, principalmente de uma criança, conseguiria suportar. A partir daquele momento, a situação se tornava ainda mais difícil. Não existia um tratamento simples. Os médicos faziam o possível para aliviar os sintomas, mas sabiam que o corpo já estava profundamente comprometido. Lady foi isolada, por segurança, tanto para ela quanto para os outros. Os profissionais de saúde entravam no quarto com equipamentos de proteção completos. O contato físico era mínimo, e para uma criança de 6 anos, isso era algo difícil de compreender. Ela não entendia por que não podia ser abraçada, por que as pessoas se mantinham distantes, por que tudo havia mudado tão de repente. A dor física era intensa, mas a solidão
também machucava. Os dias passaram de forma rápida e cruel. O corpo, enfraquecido, já não reagia como antes. Os sintomas se agravaram. O organismo, pouco a pouco, começou a entrar em colapso. Até que, finalmente, após dias de luta, Lady não resistiu. Uma vida interrompida cedo demais. Uma história marcada por erros que poderiam ter sido evitados. A notícia abalou o país. E o nome dela passou a representar muito mais do que um caso. Virou símbolo, mas também expôs uma realidade dura: a falta de informação, o descuido com materiais perigosos e as consequências de decisões negligentes. O retorno do corpo para a cidade foi cercado de tensão. O medo da contaminação ainda estava presente. O sepultamento precisou seguir protocolos rígidos, tudo feito com extremo cuidado. Mesmo assim, o momento que já era de dor se transformou em mais um episódio difícil. Pessoas assustadas reagiram com medo, mas no meio de tudo aquilo havia apenas uma família destruída pela perda. Uma criança que não teve escolha, que não teve culpa, que apenas fez o que qualquer criança faria diante de algo que parecia bonito e inofensivo. Com o passar do tempo, a cidade tentou seguir em frente, mas as marcas ficaram. Muitas pessoas afetadas, consequências físicas, emocionais, psicológicas, uma tragédia que deixou cicatrizes invisíveis e que até hoje é lembrada como um dos episódios mais graves desse tipo já registrados. A história de Lady não é apenas sobre um acidente, é sobre responsabilidade, sobre o impacto do descuido e sobre como pequenas ações podem gerar consequências enormes. Ela não pode ser apenas mais um número, não pode ser esquecida, porque no fim, tudo poderia ter sido diferente. Tudo poderia ter sido evitado. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Se essa história te impactou de alguma forma, se você acredita que casos como esse precisam ser lembrados para que não se repitam, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo vivo e a dar voz a histórias que não podem ser esquecidas. Nos vemos no próximo vídeo.